Certo, então retomando aqui, 505, 49, 32, 38, ação penal, João Carlos de Medeiros Ferraz. Retomando aqui o seu depoimento, senhor Ferraz. Pois não. Por que pagar os agentes da Petrobras? Por que eles tinham uma parte nisso? Eu acredito pelo vício de longa data que eles traziam, né? Isso eu acabei conhecendo posteriormente, naquele momento eu não conhecia, mas até os fatos que a Operação Lava Jato está levantando mostram que esse Mas no esquema, conhecimento que o senhor tinha na época. na época, sim, Isso. sim, na época, não, eu não tinha conhecimento que essa estrutura toda vinha sendo montada, existia dentro da Petrobras. Mas, por exemplo, foi informado, ó, de que o senhor Renato Duque iria receber também. O senhor não fez nenhuma indagação? Por que vai A receber? proximidade, a Então, proximidade, o que o Barusco me reportou é que existiu uma proximidade, quase um siamesa entre o Duque e o João Vacari, então isso aí tinha que ser implantado lá dentro da Petrobras. E eu imagino, isso não foi me reportado, uhum. eu não tenho certeza disso, Sim, mas sim. eu gostaria de dar a minha opinião a respeito disso. Eu imagino que aquela licitação que foi feita pela Petrobras no Atlântico Sul provavelmente guardava os mesmos vícios que outras licitações ocorridas pela Petrobras e lideradas pela área de engenharia da Que vícios Petrobras. seriam esses? Vícios de cobrança de propina, Hum. né? O que a gente sabe hoje, né, é que existiu uma série de licitações envolvendo a área Sim, de mas engenharia. na época, né? Na Na época, época o senhor não sabia. não, na época eu não E participava. por que que os estaleiros pagavam? Por que que eles concordaram em pagar? Qual que era a contrapartida? O que que eles obtiveram? Eu vou reportar o que o Barusco me reportou quando eu perguntei a mesma coisa para ele. Ele disse que já era tradição dentro da Petrobras, nas licitações todas, que qualquer um que participasse da licitação sabia que tinha uma comissão a ser paga. Então, que essas empresas já sabiam disso e colocavam isso no preço. Já era uma tradição, já era uma coisa dada como. Mas elas não tinham qualquer benefício tangível, qualquer favorecimento para fazer esse pagamento? Pagar só por tradição? Não é uma coisa estranha? Da minha parte, doutora, existiu um fato, até um fato real Uhum. e é fácil de levantar. A Jurong, já quando eu era presidente da Sete Brasil, já na Sete Brasil, num dado momento a Jurong ela quis fugir do contrato, ela Uhum. quis fugir de algumas das suas obrigações contratuais e eu falei que não ia aceitar isso. E fizemos uma reunião, né, eu, o Pedro Barusco, o Eduardo Musa, com dois representantes da Jurong. Fizemos uma reunião e nessa reunião esse representante da Jurong, o Guilherme Esteves de Jesus, ou de Jesus Esteves, não me lembro exatamente o nome dele, ele disse que ia reportar essa minha intransigência ser reportada a João Vacário. Eu falei, tudo bem, você está livre para fazer o que você quiser. Imagino que eles entendiam que ia existir algum tipo de contrapartida, algum tipo de facilitação. Mas enquanto eu estive lá à frente da Sete Brasil, não permiti esse tipo de facilitação. O que, de novo, doutor, não Aham, diminui em nada a minha culpa no caso. Eu perfeito. assumo perfeitamente o que eu fiz. Pelo que eu entendi aqui, o senhor me corrija se estiver errado, a sua parte era uma percentual em todos os contratos, mas a operacionalização foi pelo Jurong. Perfeitamente, doutor. Mas o acerto abrangia todos os Sim, estaleiros, perfeitamente. inclusive o enseado do Paraguaçu. Foi só, sim, foi só uma forma que o Barusco e o João Vacari encontraram de mecanizar os pagamentos. Tá. E, inclusive, o enseado do Paraguaçu estaria Inclusive, envolvido? sim. O senhor chegou a conversar com alguém do enseado do Paraguaçu sobre esse esquema criminoso? Não. Esquema criminoso, doutor, eu só conversei com o Barusco Uhum. num primeiro momento, no segundo momento, naquela reunião em São Paulo, envolvendo o João Vacari e o Renato Duque, e depois voltei só a falar com o Barusco, que foi o combinado que eu fiz Certo. com ele. O senhor Barusco, alguém lhe disse que algum dos estaleiros não tinha aceito? Não. O que ele me disse é que todos tinham aceito. O que ele me reportou como, desculpa, doutor, Uhum. como, entre aspas, vantagem para ele, para mim, ele, Barusco e eu, é que ele tinha escolhido um estaleiro que normalmente não criava problemas em pagar. Tá. E que o Atlântico Sul, envolvendo Queiroz Galvão, que Queiroz Galvão era muito. Não era
fiel ao pagamento dos seus compromissos. Foi E, isso que ele me reportou na época. e o Enseado do Paraguaçu e Ele Odebrecht? não falou nada de nenhuma dificuldade. Ele falou alguma vez depois, posteriormente, que alguns estaleiros não estavam pagando, estavam Não, com dificuldade, não me que tinha que reportou fazer um isso. remanejamento. Não me reportou nada disso. E o senhor sabe como foram pagos, por exemplo, o senhor Pedro Barusco, o senhor Renato Duque, o senhor João Vacari? O procedimento? Como Imagino, pelo que o Barusco me reportou, que foram pagos pelos estaleiros que foram definidos, né? certo, mas como era repassado o dinheiro, o senhor tem Não, conhecimento? não tenho. Quem que era o seu... Com quem que o senhor conversava quando o senhor tratava do Enseado do Paraguaçu? Enseado Paraguaçu, na verdade, quem tratava mais diretamente, Uhum. dentro da hierarquia da empresa, era o diretor de operações, que tinha Sei. essa função. Mas quando eu precisava conversar com alguém, eu conversava com o presidente do estaleiro, Que seria? que era Fernando. Não me lembro o nome, do sobrenome dele, mas era Fernando o nome E dele. ele nunca mencionou o senhor ou o senhor Não, mencionou ele esses pagamentos? não. Doutor, era a primeira vez que eu participava de um esquema desse e realmente isso me causava medo, para Quando falar que a o senhor verdade. assumiu mesmo o cargo de presidente? Perdão. Maio de 2011. Tem um e-mail aqui no processo que é da Folha 88 e que é do Rogério Araújo, que seria da Odebrecht, e ele fala que assim, estive hoje com o diretor Duque. Estão ainda concluindo o processo das 19 sondas para fretamento. As indicações são na linha de que não serem contratadas. Exploração e produção precisa declarar preços excessivos. Caso não ocorra, uma saída seria novo bid com a participação da Sete Brasil. Mas acredito que essa alternativa não vai em frente. Uma vez vencida a etapa acima, item 2 ficaria liberado o processo para contratação pela Sete Brasil do restante das sondas. Então, assim, nesse caso, permanece a estratégia da Petrobras orientar 7 para negociar as 21 sondas com a... Aí tem algumas siglas. G/A, J, KF e EP. São, parece siglas aqui, Jurong, Eu acredito que seja a Keppelfeld, Enseada do Paraguaçu. a Petrobras orientou a Sete Brasil para negociar essas sondas com esses estaleiros específicos? Não que seja do meu conhecimento. Se houve essa orientação, acredito que tenha sido ao Barusco diretamente, que ele que liderava esse processo de negociação. Mas o que existiu, né, por parte da Sete Brasil, nesse caso, talvez não nesse caso específico, mas a respeito desse assunto, foi o seguinte: a Sete Brasil, logo que ela surgiu, ela era uma empresa sem estrutura. Ela foi concebida dessa forma. Sim. Ela foi concebida para ser uma empresa com uma estrutura muito enxuta e usando o máximo possível da estrutura existente de um dos seus sócios, que era a Petrobras, tinha uma estrutura muito grande. Sim. Então, tudo aquilo que a Sete Brasil precisava assim, de desenvolver, de conhecer, a Sete Brasil iria buscar isso com um dos seus sócios, a Petrobras, desculpe. Então, nesse caso específico, quando nós decidimos participar da segunda licitação, que foi para aquelas 21 sondas, em parceria com os operadores de sonda, nós não tínhamos uma estrutura muito grande para fazer novos bids, novas licitações para o mercado. Sim. Então, o que nós fizemos foi aproveitar as propostas que já haviam sido encaminhadas pelos estaleiros para a primeira licitação, aquela das 7 sondas. Então, naquela primeira licitação, que foi a Petrobras que pediu proposta, através de um veículo no exterior, né, a PNBV, mas foi a Petrobras que liderava aquilo, a Petrobras recebeu uma série de propostas. Uma foi a vencedora. Então, como a especificação da sonda era essencialmente a mesma, existiam pequenas diferenças técnicas, o que a gente pediu, né, o Barusco pediu, foi pedir para que aqueles participantes da licitação, dessa primeira licitação, revalidassem as suas condições comerciais, técnicas e comerciais. A gente apresentou para eles quais eram as diferenças técnicas entre a sonda que deveria ser entregue objeto da primeira licitação para a sonda que deveria ser entregue objeto da segunda licitação e pedimos para eles revisarem as questões técnicas e revalidarem as condições comerciais, prazo, custos, etc. Então, isso facilitou muito a nossa negociação depois com esses estaleiros. Eu não tenho conhecimento de que a Petrobras orientou dessa forma.
Pode ter acontecido, mas Não foi o senhor, então. não. Aí ele também consta aqui no e-mail, mencionou, no caso do diretor Duque, né, que tem compromisso com o PT de ficar no cargo de diretor até solucionar a contratação dessas 21 sondas. O senhor tinha conhecimento disso? Não tinha conhecimento de que ele tinha esse deadline, esse limite de tempo para, ou seja, ele ia sair depois que viabilizasse isso, eu não tinha conhecimento. O senhor pode nos esclarecer a sua relação com o senhor Antônio Palocci? Perfeitamente, doutor. Eu conheci o doutor Antônio Palocci depois que ele saiu do governo Lula, na casa de um amigo em comum, Júlio Camargo. Ele me apresentou o ex-ministro Palocci. Não me lembro exatamente se foi entre 2006, 2007, 2008, em algum momento, mas foi depois que ele saiu do governo Lula. E ali nós tivemos uma conversa bastante amigável a respeito das condições financeiras, da Petrobras, etc, etc. A partir dali houve o desenvolvimento de uma relação interessante, para mim pelo menos, sempre através do Júlio Camargo. Eu não tinha acesso direto ao ex-ministro Palocci. Mas sempre através do Júlio Camargo eu tinha algum tipo de acesso, eu tinha algum tipo de marcação de reunião, ou perguntar alguma coisa, ou levar para ele alguma dificuldade que eu estava tendo. Mas dificuldade de que tipo? Dificuldade, por exemplo, na época que eu era gerente de tesouraria da Petrobras, a Petrobras, isso entre 2007 e 2008, a Petrobras vivia uma situação de liquidez muito grave. Uhum. E eu não estava conseguindo passar para os escalões superiores da Petrobras a gravidade daquela situação. E aquilo me angustiava demais. Comentei isso com algumas pessoas, comentei isso com o Júlio, inclusive, e o Júlio fez chegar esse assunto ao Palocci e ele manifestou interesse em conversar comigo, em desdobrar essa conversa. Então nós marcamos uma reunião através do Júlio, e nessa reunião eu expus para ele todas essas dificuldades que a Petrobras estava passando, das minhas preocupações. Então esse tipo de conversa que a gente tinha. Uhum. E em relação a esse período que o senhor foi na Sete Brasil, o senhor continuou mantendo esse relacionamento com ele? Sim. Ele teve o senhor teve conversas com ele, alguma influência nessa formatação, nessas contratações? Não. Não? Nenhuma conversa em relação à formatação da contratação ou a formatação da própria estrutura da Sete Brasil. Enquanto eu estava na Petrobras, eu tive umas 2 conversas com o ex-ministro Palocci, onde eu mostrei para ele qual era o conceito da estrutura que estava sendo idealizado e pedi a opinião dele, porque ele tinha, doutor, diferente do que a gente sabe hoje, na época ele era uma figura notória, né? Ele era uma pessoa que, sabe, pelo menos para mim, era uma pessoa altamente conhecedora de fatos econômicos, financeiros, e eu entendi que ele poderia contribuir para aquelas questões todas, né? Que eram novidades do mercado. Nessa época ele era deputado federal? Nessa época, eu não sei afirmar, doutor, mas não sei se era deputado federal, não tenho certeza. O senhor chegou a conversar com ele na época que ele foi ministro da Casa Civil? Não conversei com ele. Governo Dilma? 2010? Não conversei com ele nessa época. Eu conversei com ele nos períodos em que ele estava ausente do governo. Uhum. E sobre esses... Posso dar mais um exemplo, doutor? Quando eu fui chamado pelo meu chefe direto, Pedro Bonésio, e o diretor financeiro da Petrobras, para me informar que eles haviam escolhido, lembra que a Petrobras iria escolher a pessoa que seria indicada para ser presidente da Sete Brasil. Uhum. Eles me chamaram e falaram que eu fui escolhido por conta de todo o meu conhecimento e a relação que eu tinha com aqueles investidores institucionais que seriam depois os acionistas da Sete Brasil. Uhum. Eles me informaram disso e eu falei, olha, mas tem um problema, porque estatutariamente a Petrobras indica, mas não pode ser um funcionário, tem que ser um ex-funcionário. A gente falou, não, você tem, nesse caso, se você aceitar, você vai ter que ser demitido da Petrobras. Isso gerou muita dúvida para mim, porque eu não tinha nem tempo de aposentadoria. Eu tinha que continuar contribuindo para a Petros, que é o fundo de pensão da Petrobras. Então, aquilo gerou muita dúvida para mim e eu conversei com várias pessoas. Pedi a opinião de pessoas que eu achava que poderiam me ajudar nessa decisão. Uma dessas pessoas que eu pedi a opinião,
não diretamente, mas através do Júlio Camargo, foi o ex-ministro Palocci. Eu conversei com o Júlio, Júlio, por favor, aconteceu isso, fui convidado, tem algumas questões aqui, eu vou precisar me desligar da Petrobras, vou precisar me demitir da Petrobras, é algo que eu não gostaria de fazer imediato, porque eu acho que ainda tenho uma carreira para fazer dentro da Petrobras. Então você poderia perguntar ao ministro Palocci o que ele acha dessa situação, e o Júlio me retornou dizendo, olha, ele acha excelente, ele acha que você tem tudo para ser um ótimo, para se dar muito bem dentro da Sete Brasil. E depois o senhor não tratou mais com ele? Tratei, sim. Não, desse assunto de eu ir para a Sete Brasil, não, porque eu já estava na Sete Brasil. Mas eu conversei com ele várias questões. Eu tinha mais ou menos uns 2, 3 encontros por ano com ele. Questões relacionadas à Sete Brasil? Questões relacionadas à Sete Brasil, à Petrobras, ao mercado, questões de cunho político. Vou dar um exemplo para o senhor, doutor. Na campanha para governador do Rio de Janeiro, foi montado um grupo de empresários para dar orientações para a formatação do plano de governo do candidato Lindenberg Farias, que era o candidato do PT. Eu fui convidado para participar desse grupo para ajudar na formatação do plano de governo na área do setor naval. E eu, comentando numa conversa, não era esse o assunto, mas esse fato surgiu na conversa, comentei isso com o ex-ministro Palocci, e ele falou, olha, o Ferraz, se você quer a minha opinião, você não deveria ir nesse jantar, que ia ser marcado um jantar, que seria o primeiro jantar de encontro, o primeiro encontro dessas pessoas. E ele falou, se você quer a minha opinião, você não deveria ir nesse jantar, porque o Lindenberg, apesar dele ser do PT, ele não é o candidato oficial do PT Central. O candidato oficial do PT Central é o Sérgio Cabral. E se chega ao ouvido da presidente Dilma ou da Graça Foster, que na época já era presidente da Petrobras, que você está dando apoio para o Lindenberg, que é um candidato que não é o candidato deles, isso vai gerar um estresse enorme entre vocês. E a Graça, naquela época, presidente da Petrobras, Graça Foster, já tinha dado indicações de que ela não iria renovar o meu mandato, que era um mandato de 3 anos, como presidente da Sete Brasil. Então, ele achava que aquilo ia piorar demais essa situação. Então, esse tipo de conversa que a gente tinha. O senhor chegou a discutir com ele questões mais específicas relacionadas aos contratos com os estaleiros, aos contratos com a Petrobras, da Sete Brasil? Não me recordo. Não acredito que tenha discutido essas questões, não. Por exemplo, preços, valores de afretamento. Doutora, não me recordo de ter discutido questões relacionadas a preço. Talvez eu tenha discutido mostrando para ele que os preços dos estaleiros eram muito maiores que os preços praticados pelos estaleiros estrangeiros. Sei. Mas que a gente conseguia, através da estrutura da Sete Brasil, a gente conseguia oferecer para a Petrobras preços de afretamento, aqueles prestação de serviço, né, de perfuração, dentro dos valores de mercado, dentro das médias de mercado. Sobre esses acertos de pagamento de vantagem indevida, o senhor chegou a conversar com ele a esse respeito? Não, senhor. Eu só conversei, eu gostaria de reafirmar isso. Eu conversei no primeiro momento com o Barusco, depois naquela reunião em São Paulo, com o Duque e o Renato Duque, e depois só voltei a falar com o Barusco a respeito desse assunto. Certo. E sobre esses valores que eram destinados ao partido, o senhor também não tratou com ele? Não. Isso todos esses pagamentos, a forma de pagamento, os volumes, tudo era tratado pelo Barusco. O Barusco centralizava essas questões todas, e ele que fazia a ligação direta com o João Vacari, que era o responsável pela arrecadação da parte do Partido dos Trabalhadores. Nessa criação da Sete Brasil, na formatação do negócio com os estaleiros, contratação pela Sete Brasil desses estaleiros específicos, o governo federal teve algum papel, alguma influência? Na escolha dos estaleiros? Não, em geral nessa formatação do negócio. A formatação ela foi feita dentro da Petrobras. O que a gente precisou do governo federal foram alguns condicionantes que eram fundamentais para o resultado do negócio. Vou explicar para o senhor, por exemplo, o Fundo Garantidor da Construção Naval. A Petrobras ela queria as sondas, ela aceitava que essas sondas fossem construídas no Brasil, mas a Petrobras não queria assumir nenhum risco adicional aos riscos que ela já assumiria numa contratação normal. Então, ela não queria... Quando a Petrobras contrata um prestador de serviço de perfuração, ela não quer saber aonde a sonda está sendo construída.
Ela não quer saber se esse prestador de serviço de perfuração vai ter risco ou não vai. Ela só começa a pagar para esse prestador de serviço de perfuração quando a sonda estiver operando e só nos dias que ela operar. Então a Petrobras queria manter isso, ela não queria assumir o risco da construção. Sim. Então nós tivemos que negociar com o governo, e nós que eu falo Petrobras, na época eu era Petrobras, e sob a orientação da direção da Petrobras, do diretor financeiro, a gente foi negociar com o governo a criação de um fundo garantidor de construção naval. O BNDES nos ajudou bastante nessa formatação. Quando o senhor fala foi conversar com o governo, com que setor, com que pessoa? Era a Secretaria de Tesouro, era o Ministério da Fazenda. Eram o não me lembro sobre o nome dele, que era do Ministério da Fazenda. Em que ano isso aproximadamente? Desculpe? Em que ano isso aproximadamente? 2009, 2010, nesse período. E também, então, era o secretário de Tesouro, que na época não era o secretário, mas era o chefe de gabinete dele, que era Arno, Sim. era o secretário de Tesouro. Na época o ministro da Fazenda era o ministro Mantega, mas eu não conversava diretamente com o secretário nem o ministro. Tinha um grupo de trabalho, um grupo de muitas pessoas envolvidas, e foram reuniões bastante longas. Então foi necessária a criação desse fundo de construção naval, fundo de garantia de construção naval, que assumiria o risco de inadimplência dos estaletos. Uma outra questão que nós fomos negociar com o governo foi a possibilidade de inclusão da Sete Brasil como um possível financiado pelo Fundo de Marinha Mercante. O Fundo de Marinha Mercante ele tem taxas muito atrativas, mas como a Sete Brasil utilizava como veículo uma empresa na Holanda, uma SPE na Holanda, as regras até então do Fundo de Marinha Mercante não permitiam a Sete Brasil utilizar o Fundo de Marinha Mercante por ela... Entendi, acho tá. que não é tão. Com a Casa Civil, na época que o ministro Palocci era ministro, teve a discussão de algum assunto específico? Eu não conhecia o ministro Palocci na época que ele era da Casa Civil. Quer dizer, eu conhecia ele antes, mas durante o período que ele estava na Casa Civil eu não tive nenhuma conversa com ele, nenhuma tratativa com ele. E o senhor tem conhecimento de algum assunto relativo a esse específico que tenha sido levado à Casa Civil? Não tenho conhecimento. Eu tenho uma opinião, doutor. Se eu permitir, eu não sei se é relevante a minha opinião. Não, se tiver informação, o que o senhor diz por opinião? A minha opinião é o seguinte, eu não presenciei nenhuma vez, nenhum fato de que o ministro Palocci tenha participado, tivesse conhecimento dessa estrutura montada na Sete Brasil para levantamento desses recursos irregulares. Mas conversando com o Barusco, na época, ele que estruturou tudo, conversando com ele também não tem nenhuma informação, nada, mas a percepção nossa é que seria muito difícil que essa estrutura toda, esse volume todo de recursos para o Partido dos Trabalhadores chegasse ao seu destino sem o conhecimento dos grandes líderes do partido. Então essa era a percepção que a gente tinha. Mas, de novo, doutor, eu nunca presenciei nada, nenhum fato, nunca discuti nenhum assunto sobre esse tema que me pudesse trazer para o senhor hoje aqui alguma afirmação maior do que essa. Perfeito. Esses são esclarecimentos, são as questões, juiz, eu passo o Ministério Público. Boa tarde. Boa tarde. Senhor Ferraz, eu gostaria que o senhor esclarecesse um ponto que não ficou muito claro para mim. O senhor aqui, quando respondeu as perguntas, agora também do magistrado, e já desde quando foi perguntado na polícia, o senhor conheceu o senhor Antônio Palocci, o senhor falou em 2011, é isso? Não, eu conheci o Antônio Palocci depois que ele saiu do governo Lula. Eu gostaria até de esclarecer isso, doutora. Aqui consta que o senhor falou em 2011. Sim, eu gostaria de esclarecer esse ponto. 2 vezes. Eu gostaria de esclarecer esse ponto. No ano passado, eu fui inquirido pela Polícia Federal, pelo delegado Passi. Vim aqui em Curitiba, prestei um longo depoimento para ele. E ele me trazia fatos que não eram fatos que tinham ocorrido recentemente, eram fatos que tinham ocorrido numa data muito mais longa, né, em anos.
Então, para todos os fatos que ele me trouxe que eu não conseguia lembrar, eu pedia para ele me mostrar, para ele dizer, olha, tem um e-mail aqui seu dizendo isso. Falei, eu posso ver o e-mail? Aí eu lia o e-mail, me lembrava do fato e eu consegui esclarecer para ele, pelo menos eu acho, pelo entendimento que nós tivemos. Na época, todos os fatos foram esclarecidos. Eu tive conhecimento desse e-mail hoje, um pouquinho antes de vir para cá, para a audiência, porque esse e-mail nunca foi me mostrado. Esse e-mail, de fato, existe, é um e-mail trocado entre eu e Luiz Reis, que é um amigo pessoal, onde nós tratamos questões meramente de amizade, são conversas entre amigos. Quando eu conversei com o delegado Passe, eu imaginava, eu tinha a percepção de que eu tinha conhecido o ministro Palocci em 2010, 2011. Mas, de fato, depois... Não, na verdade, o senhor falou 2 vezes 2011. Sim, falou 2010, eu vou esclarecer isso, doutor, eu pretendo esclarecer isso. Então, eu fiz uma confusão de datas e realmente eu errei. Está errado, esse meu depoimento está errado. O senhor falou, Mas, o senhor falou, inclusive, que eu não conhecia ele quando ele estava no... Agora, respondendo até o... O senhor falou que teve relação quando estava na Sete Brasil já? Então, não. Eu já conheci o ministro Palocci antes. Tanto doutora, que o adendo que eu fiz depois daquela nossa conversa no Ministério Público, eu fiz um... Desculpe. Silêncio. Oi, desculpe. O depoente está No trazendo... microfone, né? O depoente está trazendo aqui a notícia de que antes desse depoimento houve conversas no Ministério Público e tal. Seria interessante que isso fosse esclarecido, para saber quando, quantas vezes e o que foi tratado, não é? Eu gostaria de esclarecer, sim. Sim. Eu fiz um depoimento de autoincriminação. Antes mesmo, doutor, que qualquer fato tivesse sido levantado a meu respeito, eu encaminhei uma carta, através dos meus advogados, para o Ministério Público, há mais de 2 anos atrás, dizendo que eu participei de um esquema fraudulento na Sete Brasil, que eu estava arrependido daqueles fatos e que eu estava à disposição do Ministério Público para esclarecê-los, que não para me proteger, mas porque eu gostaria de prestar um esclarecimento a respeito daqueles fatos que eu participei. A partir dali ocorreram algumas reuniões com o Ministério Público, aonde isso desagou num acordo de colaboração. Esses termos foram firmados e depois desse acordo aconteceram algumas discussões, alguns fatos novos ocorreram e eu achei por bem esclarecer esses fatos. Não que eles modificassem de qualquer forma o documento original. Esse documento original, ele em nenhum momento está modificado pelos adendos que foram feitos. Mas como é um documento de 2, 3, 4, 5 páginas, ele não consegue, per si, incluir todos os condicionantes relacionados a fatos ocorridos em anos. Então, houve um interesse da minha parte em esclarecer para o Ministério Público a verdade dos fatos. Então, eu procurei o Ministério Público para esclarecer esses fatos. Seguindo esses esclarecimentos, eu encaminhei um documento que foi anexado à minha colaboração, meu termo de colaboração, antes até, doutora, de eu conhecer esse e-mail. Então, nesse novo termo que eu encaminhei, eu cito ali que, na verdade, eu conheço o ex-ministro Palocci alguns anos antes de entrar na Sete Brasil. Eu não posso precisar exatamente se foi em 2006, 2007, mas foram alguns anos. Eu entrei na Sete Brasil em 2011. Então, nesse documento, eu friso que eu conheci o ministro Palocci alguns anos antes de entrar na Sete Brasil. Eu não sei se isso esclarece as questões. E nesse Vou e-mail... interromper aqui pelo tamanho do